be round. Yeah, you all wanna be round. Round a champion, a champion. I got tons of soul on my true collective ball. Famous, also famous, #1 desirable. Amores, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é sobre cílios, como deixar os cílios poderosos, com várias dicas que eu muito que vocês gostem, porque todas funcionam, tenho certeza que vocês vão adorar e nunca mais ninguém vai reclamar da falta de cílios, porque com essas dicas todo mundo vai ficar ciliuda sem utilizar os cílios postiços, tá bom? Chega de blá 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 e vamos ao vídeo. Então vamos começar, meus amores, com as dicas e os truques para ficar ciliuda, porque a primeira dica que eu dou é abrir o olhar. E como que a gente abre o olhar? Utilizando um lápis branco ou um lápis nude. Eu gosto de utilizar os dois, dependendo da ocasião, mas geralmente eu utilizo o nude. O que eu tenho é esse aqui da Vult, ele é assim retrátil, mas tem várias marcas aí que tem várias opções baratinhas. Esse retrátil aqui eu acho muito mais prático e também utilizo esse aqui da Fenza, que é com esfumador. E muita gente não gosta do branco porque ele fica muito forte, mas esse branco aqui da Fenza, ele é mais discretinho, tá? Então eu recomendo esses dois. Mas pra hoje eu vou utilizar esse nude porque eu utilizei o branco aqui pra abaixo das minhas sobrancelhas pra levantar o olhar. Então eu vou utilizar o nude hoje, tá? Nada que é pra vocês verem a diferença dos cílios, pra vocês verem que funciona mesmo. Essa é uma dica boba que não vai fazer diferença, mas faz sim, porque abrindo o olhar os cílios ficam mais destacados, sabe? Então chama mais a atenção. Eu vou utilizar um lápis preto pra fazer aqui rente aos cílios inferiores, porque assim chama mais a atenção, fica mais destacado os cílios também. É um complemento desse lápis nude, mas eu gosto. Tem gente que não gosta de utilizar um lápis preto. Quem não gosta de lápis preto, eu super aconselho a utilizar um lápis marrom, porque assim ele fica mais discretinho. E é importante porque assim ele vai marcar os olhos e aqui vai aparecer mais destacado essa linha d'água nude e consequentemente os cílios vão aparecer muito mais, tá? Só não recomendo fazer um traço muito grosso, tá? Porque senão depois os cílios vão desaparecer nessa parte aqui de baixo. Marcado esse lápis preto, eu vou esfumar utilizando esse pincel aqui da Miss Friend. Ele é de precisão. Geralmente eu utilizo com sombra quando eu vou sair, porém hoje eu vou utilizar ele sozinho, só para esfumar esse lápis preto, porque ele dá muito bem para esfumar. Mas para quem não tem muita prática, utiliza uma sombra marronzinha, nunca preta, senão vai ficar muito marcado, tá? Mesmo lápis preto eu vou passar aqui na minha linha d'água superior. Parece que dá agonia que a gente vai enfiar o lápis lá dentro do olho, mas não, gente, olha, já dá pra ver bastante diferença, porque assim a gente marcando a nossa linha d'água, parece que a gente tem mais cílios, os olhos ficam mais definidos. O lápis preto como delineador, porque muita gente tem dificuldade de fazer um delineado gatinho, enfim, e essa não é a proposta do vídeo. Eu vou utilizar um lápis preto para facilitar e também para vocês verem como faz diferença, como também já parece que a gente tem mais cílios. Essa marcação desse lápis preto aí como delineado, eu vou utilizar esse mesmo pincelzinho que eu utilizei para esfumar aqui embaixo, eu vou esfumar em cima, só que um pouco mais de delicadeza para não ficar tão esfumado, é só para tirar um pouco mais a marcação mesmo e para parecer mais natural. É de utilizar aplicadores diferentes, então olha, tenho vários aqui, porque quando alguma máscara acaba eu já guardo todos os aplicadores, e tem algumas marcas que vendem só os aplicadores, então vocês podem escolher o preferido de vocês.
Quando aquela sua máscara preferida acabar, você tira, lava e guarda e utiliza com outra máscara, principalmente quando aquela máscara que é super cara e que você adora, o efeito mesmo está no aplicador e não na máscara em si, tá? Então guardem, aproveitem e utilizem com outra mais baratinha, enfim, que também dá certo com vocês, tá? Outra dica maravilhosa que todo mundo tá cansada de saber é o Curvex, e muita mulher tem medo de utilizar o Curvex. Eu não sei porque ele nos ajuda tanto, tem de diversas marcas, diversos preços. Esse meu aqui é da Enox, tem em diversas perfumarias, mas esse meu aqui eu achei na Avon e é super em conta. Vocês só tem que tomar cuidado com a borrachinha, porque se ela estiver muito velha, vocês têm que trocar, porque senão ela corre o risco de quebrar os seus cílios. Para quem não tem cílios tão curvados, se você tiver um tempo a mais para investir nos seus cílios, vocês passam o secador aqui. Assim ele ajuda mais a curvar os seus cílios. É muito raro todo mundo fazer isso e eu não faço, então eu utilizo ele assim direto, tá? E vocês têm que utilizar ele antes da máscara, porque se vocês utilizarem depois que vocês aplicarem, corre o risco também de quebrar os cílios de vocês. Então muito cuidado ao utilizar. E é melhor vocês olharem pra baixo, porque se vocês olharem pra cima, aí sim corre o risco de machucar vocês. E ó, o cílio fica aqui dentro bem certinho. E vocês deixam aí por uns 10 segundos. Eu gosto de utilizar bem aqui, rente à minha raiz. E depois só aqui na pontinha. Aí eu utilizo ele meio assim, olha, meio deitado. Então eu utilizo na raiz e depois nas pontas. Como parece que já destaca melhor, olha. Com o Curvex e aqui sem. Outra dica é utilizar duas máscaras diferentes. Quem me acompanha aqui sabe que eu sempre misturo duas máscaras. E aí vai da preferência mesmo de vocês ou do efeito. Vocês podem utilizar uma que é longa e outra que curva mais os cílios. Então assim fica os dois efeitos. E se vocês têm muita dificuldade de tirar aquela máscara à prova d'água, primeiro vocês aplicam uma que sai mais fácil, que não é a prova d'água, e depois vocês utilizam uma que é a prova d'água. Então na hora de vocês removerem fica muito mais fácil, os cílios não caem, vocês não ficam sofrendo tanto. Então hoje eu vou utilizar essa aqui da Avon, da Marc, essa daqui é a Big Impact, essa daqui é a prova d'água. Ela virou uma das minhas preferidas, eu amo essa máscara aqui, já fiz até vídeo com ela, falando sobre ela. E o aplicador dela é assim, bem curvadinho e bem gordinho. A segunda opção que eu vou utilizar hoje é essa aqui da Belly Angel, da 25 de março. Eu já fiz vídeo das 3 máscaras que eu tenho, que é da Belly Angel, super baratinhas. E elas imitam a da Maybelline. E o aplicador é assim. Ele vai afinando na ponta. Dica para quem sempre se suja é só utilizar uma colher. Essa daqui todo mundo conhece a dica, eu tenho certeza que todo mundo conhece. É só vocês deixarem a colher assim, olha, e depois ir aplicando a máscara. E eu gosto de aplicar, começar, olha, aqui bem desde a raiz, porque se você aplicar só assim, olha, não vai fazer efeito nenhum. Então vem aqui bem desde a raiz e eu gosto de fazer movimentos de vai e vem. Gosto muito de aplicar assim, porque aí a máscara vai pegar em todos os fios dos meus cílios. E aí nessa parte aqui de cima eu gosto de girar, sabe? De fazer assim com a máscara. Ele meio que vai derrubar os seus cílios, mas aí é só vocês virem aqui de novo e fazer assim, com o mesmo movimento de vai e vem. Aqui embaixo também, porque a gente não pode se esquecer dos nossos cílios aqui embaixo. Tem gente que só dá uma batidinha, mas também ele não vai fazer efeito. Então eu venho aqui bem próximo desde a raiz e faço esse mesmo movimento em vai e vem. Já deu um bom resultado, porém é claro que a gente vai aplicar mais para ficar bem passado. E agora eu vou vir com a da Avon e vou fazer a mesma coisa. Agora sim eu vou utilizar a colher para vocês verem como faz bastante diferença. Para o pó compacto, que o pó compacto também ajuda muito. Eu vou pegar um pouco só de pó compacto e vou aplicar aqui nos meus cílios para ele dar mais volume. Eu não tenho pó translúcido, mas se vocês tiverem, ajuda muito mais. Com
as duas máscaras de novo, primeiro com a da Belly Angel e depois da Avon. Dá trabalho, mas com essas dicas, olha, vocês conseguem, depois com o tempo vocês pegam um jeito. E se ele ficar muito juntinho, vocês pegam esses pincéis, olha. Esse meu aqui é da Fenza, muita gente não vê muita utilidade nele, mas eles ajudam muito na hora em que os cílios ficam assim meio patinha de aranha. Esborrados, olha, só vim aqui com o cotonete. Esse daqui já tá bem pretinho, porque tava aqui do meu lado, então peguei ele mesmo. O segredo é só esperar secar, que depois ele sai tudo, ó. Olha agora de longe, como também dá pra ver muita diferença. E agora eu vou fazer desse lado aqui, né, porque não dá pra sair assim, né, gente? Vocês gostaram desse vídeo? Espero que sim, espero que tenham gostado de todas as dicas. Não se esqueçam do joinha, tá? Porque eu fiz tudo sozinha. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, porque tem fotos novas todos os dias. Eu tô sempre lá no Insta Stories também, tá? Então até mais, um grande beijo pra vocês. Tchau!